Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. Mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes propôs: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Mateus capítulo 13, versículo 31 ao 33. Enquanto uma leitura descontextualizada do sermão profético nos deixa pessimista, a leitura contextualizada nos ensina a ter uma perspectiva esperançosa e otimista sobre o futuro do mundo. Para entender por quê, devemos comparar o sermão profético com o que outras partes do Evangelho de Mateus ensinam sobre o reino dos céus, especialmente o discurso das parábolas de Mateus 13. Está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Tanto João Batista quanto Jesus ensinavam que o reino dos céus estava próximo. Mateus capítulo 3, versículo 2 e Mateus capítulo 4, versículo 17. Isso significa que o reino dos céus não é um reino que será inaugurado no futuro. O reino dos céus é o reino de Cristo, que ele inaugurou mediante sua ressurreição e ascensão no primeiro século. Confira em Mateus capítulo 28, versículo 18, Atos capítulo 1, versículo 9, Marcos capítulo 16, versículo 19, Salmos capítulo 110, versículo 1, Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 22 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 e 25. O reino de Cristo é o reino dos céus, não porque ele não tenha autoridade sobre a terra, mas porque ele está fisicamente no céu e é de lá que ele governa todas as coisas. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Mateus, capítulo 13, versículo 31. A comparação do reino dos céus com o grão de mostarda e com o fermento significa que o Senhor abre o seu reino com um começo bastante débil e desprezível, com o expresso propósito de que seu poder seja mais plenamente ilustrado por seu progresso inesperado. O pequeno reino que os apóstolos semearam deveria crescer até se tornar a maior das plantas, uma grande árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Mateus capítulo 13, versículo 32. Deus não somente protege e defende o reino de Cristo, mas também estende seus limites em todas as direções, e então preserva e transmite-o adiante em progresso ininterrupto. Mateus capítulo 24 é sobre o princípio do reino de Cristo, quando ele ainda era como o grão de mostarda. A igreja era formada por um remanescente em cada nação. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Lucas capítulo 13, versículo 23 e 24 e Romanos capítulo 11, versículo 5. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Lucas capítulo 12, versículo 32. A maioria eram pessoas de condições humildes que não ocupavam posições de poder ou destaque na sociedade. Porque, bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Sem riquezas e sem poder, era mais fácil persegui-los. Contudo, o ponto das parábolas de Mateus capítulo 13, versículo 31 ao 33, é que o reino dos céus não permaneceria assim para sempre. O tempo da grande tribulação chegaria ao fim, como o fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha. O reino
deveria crescer e se expandir até que tudo esteja levedado. Mateus capítulo 13, versículo 33. O reverendo James Kennedy escreveu sobre o crescimento desse reino ao longo dos 2000 anos desde que ele foi inaugurado. Algumas pessoas transformaram uma área de aprendizado humano ou um aspecto da vida humana. Por essa razão, seus nomes serão reverenciados para sempre na história da humanidade. Mas Jesus Cristo, o homem mais importante que já viveu, transformou praticamente cada aspecto da vida humana. Jesus disse em Apocalipse capítulo 21, versículo 5: Eis que faço novas todas as coisas. Tudo que Jesus Cristo tocou foi completamente transformado. Jesus disse que o reino dos céus é como uma semente de mostarda, que é minúscula, mas quando cresce, serve de abrigo e de descanso para muitos pássaros. Esta parábola se aplica ao cristianismo no mundo. As raízes do cristianismo eram pequenas e modestas. Um rabino itinerante pregou e fez milagres durante 3 anos e meio nas redondezas do subjugado Israel. E atualmente existe mais de 1,8 bilhão de cristãos em quase todas as nações da terra que professam a Cristo. Hoje, há milhões de pessoas com um único objetivo na vida: seguir ao Senhor. Nos dias de Jesus, os imperadores e os governantes eram os homens que detinham o poder. Mas agora, seus corpos estão decompostos nos sepulcros e suas almas aguardando o juízo final. Eles não têm seguidores hoje. Ninguém presta culto a eles. Ninguém os serve ou guarda suas ordens. Não é o que acontece com Jesus. No tempo dos apóstolos, havia um remanescente de cristãos de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse capítulo 7, versículo 4. E de todas as nações. Mas haverá um tempo em que todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a sua face. Salmos capítulo 22, versículo 27. A igreja não será mais um pequeno rebanho. Lucas capítulo 12, versículo 32. Porque todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão o teu nome. Salmos capítulo 66, versículo 4. E a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11, versículo 9 e Abacuque capítulo 2, versículo 14. No tempo dos apóstolos, os cristãos eram conduzidos à presença dos governadores e dos reis. Mateus capítulo 10, versículo 18. Para que fossem perseguidos, mas haverá um tempo em que todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Salmos capítulo 72, versículo 11. No primeiro século, quando o reino dos céus ainda era como o grão de mostarda, Mateus capítulo 13, versículo 31, o apóstolo João escreveu que todo mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Ele veio não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. João capítulo 12, versículo 47. E, por isso, o Espírito de Cristo convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. No tempo dos apóstolos, quando Paulo esteve em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Atos capítulo 17, versículo 16. Mas haverá um tempo em que os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Jeremias capítulo 10, versículo 11. Nesse tempo não haverá mais ninguém na terra adorando ou jurando por falsos deuses, pois Jeová será o único adorado. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás. De diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Isaías capítulo 45, versículo 23.
Assim, aquele que se bendizer na terra, se bendirá no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão escondidas dos meus olhos. Isaías capítulo 65, versículo 16.